Você veio aqui para falar com Deus. Você não veio aqui para falar com o seu irmão que está à sua direita ou à sua esquerda. Você veio para falar com o Todo-Poderoso, ao qual se faz presente. Então solte a sua voz, deixe a voz sair do fundo do seu peito, do fundo do seu coração. Feche os teus olhos, não se intimide com a pessoa que está à sua direita, à tua esquerda, mas fale com o Todo-Poderoso. Ó bendito, amado Pai, Deus de toda honra, Deus de toda glória, louvamos, exaltamos o Deus que vive, o Deus que reina, o Deus que se faz presente aqui neste lugar, ó poderoso Pai. Nesta noite de hoje nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais da Tua essência, nós queremos parecer cada dia mais e mais com o Senhor Jesus Cristo. Se temos achado graça perante o Senhor aqui neste lugar, derrama da Tua glória, derrama do Teu poder sobre toda a vida, Pai amado, sobre a vida daqueles que nos assistem, sobre a vida daqueles que estão presentes, sobre a vida daqueles que não puderam estar aqui. Ó bendito, poderoso Deus, Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o poder, Teu é o domínio. Louvamos, exaltamos o Senhor, aleluias, louvado seja o Senhor. Ó soberano Pai, grande e magnífico Deus, este culto começou em nome do Teu Filho amado Jesus. Este culto começou em nome do Teu Filho amado Jesus, e nós queremos da Tua presença aqui neste lugar. Ó Senhor, aleluias, aleluias, glórias a Ti, ó Pai amado, aleluias. Quando você cantou, somos Teus ministros, Senhor. Você é um ministro da palavra de Deus, você é uma ministra da palavra de Deus. Então não negue aquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida. O Senhor está derramando fogo sobre a sua vida, fogo sobre a tua igreja. O Espírito Santo de Deus se faz presente aqui nesta noite. Não se intimide, oh poderoso Deus, aleluias. Eis-me aqui, eis a tua igreja aqui, Senhor. Eis a tua igreja aqui, ó Pai amado. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, mas nós sabemos que o Senhor está aqui, conhece o nosso íntimo e o nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Ainda de pé, nós vamos efetuar uma leitura no livro de Mateus, capítulo 24. Rodrigo até leu aqui, a partir do versículo 42. Quem achou aí, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aí, Jesus me socorre. Eu vou estar lendo aqui numa versão um pouco diferente, King James, né? Mas diz assim: vigiai, portanto, porque não sabeis a hora que o vosso Senhor há de vir. Saiba, porém, se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria para que sua casa não fosse roubada. Por isso estejais vós também preparados, porque quando não pensais, virá o Filho do Homem. Amém? Amada igreja, podeis vos assentar. Essa é uma das leituras mais bem antiga aí, de 1611, né? Já li João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional, e aí agora estou lendo essa versão aqui. Eu achei muito interessante algumas partes, né? E quanto mais atualizada vem a Bíblia, às vezes vai distorcendo as palavras do contexto original. Então temos que estar atento em relação àquilo que nós estamos lendo, né? Então é por isso que é bom você sempre estar comparando uma versão com a outra, para que você não venha a ser enganado, né? Tem uma outra Bíblia aí, de uma outra igreja, né? Que é uma Bíblia que já diz que é, como que eu posso dizer, que troca o sexo lá, nas algumas versões, né? Do homem e da mulher. Diz que pode homem com homem, mulher com mulher. Então que nós venhamos ficar atento, né? Muitas Bíblias atualizadas, né, que estão enganando a muitos. Então que possamos ficar atentos. Amém? Então nós lemos aí que devemos vigiar, né? A Bíblia diz também em outros textos que devemos vigiar e orar sem cessar. Sem cessar. Será que quando você acorda de manhã você ora ao Senhor? Será que quando você está indo para o seu trabalho você ora ao Senhor?
Será que quando você está indo para a faculdade, você ora ao Senhor? Será que quando nós estamos lá brincando de bola, oramos ao Senhor? A Bíblia diz que devemos orar. E oração nada mais é que um diálogo com Deus. Mas aqui dentro deste contexto, ele diz que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos a hora que há de vir o nosso Senhor. Então, o tema dessa reflexão é: quando chegar o dia escolhido por Deus? Será que nós estaremos preparados? Será que nós estaremos vigilantes? Será que nós estaremos esperançosos? Gosto muito de um texto de Lucas 18:8, diz: Jesus, quando ele voltar na terra, ele pergunta para os seus discípulos: será que eu vou encontrar fé? Será, Claudião, que Jesus vai encontrar fé quando ele voltar na terra? Está meio difícil, né? Não está meio difícil? Eu vou trocar esse microfone aqui que ele está falhando, pode ser? Glória a Deus, amém. Então, será que nós vamos estar preparados? Tenho andado me vigiando, né? Vigiando a mim, em relação a estas questões que nós não falamos mais da volta do Senhor Jesus como deveríamos falar e como a igreja primitiva falou. E Jesus, ele declarou: vigiai, portanto, porque não sabeis a hora que o vosso Senhor há de vir. Uma pergunta que eu faço para a igreja: que horas que é? 18h39, né? 18h39. Vocês saíram da casa de vocês aí umas 17h30, mais ou menos. Outros um pouquinho mais tarde. Mas olha, estamos aqui. Mas o versículo 43 que nós lemos diz assim: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, né? Ou se nós soubesse que horas que o ladrão viria roubar a nossa casa, vocês não estariam aqui. Se vocês soubessem que o ladrão ia roubar a casa de vocês, neste exato momento, 18h39, vocês estariam saindo daqui correndo para a casa de vocês. E Jesus, ele dá este exemplo. E aí eu fiquei pensando neste exemplo que ele deu, porque eu tenho acordado muitas vezes à noite, acredito eu que é para orar, mas eu vou lá, abro a janela, vigio, né? Parece que tem gente entrando dentro de casa, e aí eu fico ali atento a estas coisas. E às vezes eu estava me pegando não orando, mas deitava na cama e ficava pensando: será que tem gente entrando dentro de casa? Assim que estava eu, viu, pastor Marco? E aí, lendo este texto, me veio essa lâmpada acesa na minha mente. Jesus, ele está falando comigo: vigia, irmão, vigia, meu filho, vigia, igreja de bom sucesso, porque a hora que nós não pensarmos, Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. E os discípulos de Jesus aqui, eles estavam tão preocupados aqui em relação a algumas coisas, e assim muitas vezes podemos ser nós. No início do capítulo 24, nós vamos ver os discípulos saindo do templo. O templo era um símbolo, era um ícone para eles ali, muito precioso, ao qual muitos deles até idolatravam aquele lugar. E quando eles saem daquele templo, a primeira coisa que eles falam para o mestre, o Senhor Jesus: mestre, você viu o tamanho destas paredes? E aí Jesus vira para eles e diz: não ficará pedra sobre pedra. E aí eles: como assim? E aí Jesus começa a descrever o fim dos tempos, aqui no livro de Mateus capítulo 24. E aí Jesus começa a discorrer o texto, e ele começa a dizer, ele começa a declarar: olha, antes do fim dos tempos vai haver guerra, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, falsos profetas, vão vir falsos cristos em meu nome. E o que me chama a atenção, que estas coisas na primeira década já estavam acontecendo após a morte de Jesus. Falsos mestres já estavam se instaurando lá naquela época. Isso aí, 1990 e poucos anos atrás. No primeiro século começou a entrar algumas heresias, e guerras já estavam acontecendo. Já havia ali rumores
de Cristos que já estavam vindo. E nós estamos ouvindo que Cristo está voltando. E aí, a palavra de Deus diz, pode ser na hora que nós não estivermos pensando, Ele vai voltar. Os dias antigamente eles eram contados de um pôr do sol ao outro, né? Então, se nós pensarmos assim, o dia acabou aí no pôr do sol e já começou outro dia, certo? Então primeiro está vindo a noite. Nós estamos na noite da segunda-feira. Estamos na noite. Então, o dia pode ser hoje, pode ser qualquer hora. Talvez você possa estar dormindo e Jesus vai voltar. Talvez você esteja indo para o seu trabalho e Jesus vai voltar. As pessoas tentam adivinhar quando é que Jesus vai voltar, mas Jesus ele declara no livro de Mateus capítulo 24, no versículo 36, ele diz, mas a hora e o dia ninguém sabe, nenhum homem, nem mesmo os anjos que estão no céu, mas unicamente meu Pai. Então, penso eu, quando o papai se levantar do trono, falar, volta meu filho Jesus, aonde nós estaremos? O que nós estaremos fazendo? Isso me faz pensar muito na oportunidade que Cristo ele tem me dado, porque a palavra de Deus diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, não tínhamos acesso a Deus. Mas tem um texto muito famoso que a igreja de Bom Sucesso gosta de citar, e muitos cristãos, João 3,16, Deus amou o mundo Amém. Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Parabéns, igreja. Obrigado aí. Então, quando diz mundo, ele diz pessoas. Deus, ele me amou. Deus, ele amou cada um de vocês que estão aqui, ao ponto de dar o seu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos estar aqui. E aí Paulo, ele diz lá em Efésios 2, versículo 8, que nós fomos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que nós possamos andar em boas obras. Que boas obras são essas? São as nossas atitudes. Atitudes que coincidiz com a palavra de Deus, aquela que Cristo veio e nos ensinou, e está nos ensinando através da sua palavra. Muitos de nós já sabemos estas palavras, mas muitas vezes realizamos más obras, né? Que são os maus testemunhos que damos através das nossas vidas. Mas muitas pessoas dizem, mas não é pela graça, então eu vou continuar. Deixa a vida me levar. Muitas pessoas, muitos cristãos têm levado uma vida dizendo-se, declarando-se que estão representando o Senhor Jesus Cristo neste mundo, mas as atitudes e as obras dessas pessoas são completamente diferentes daquilo que a palavra de Deus diz que elas devem ser. Então, quando eu olho para estas pessoas, eu fico com vergonha, e eu também me coloco no meio, quando me represento ali como um servo de Deus, e as minhas atitudes são completamente contrárias à palavra de Deus, aquilo que eu tenho aprendido aqui na casa do Senhor, aquilo que eu tenho ouvido com os amados irmãos, aprendido uns com os outros. Então isso me traz uma vergonha tal, que eu falo, será que eu sou cristão mesmo? Será que eu estou vigiando? Será que eu estou preparado? Será que estamos preparados? Será que estamos vigiando, igreja do Senhor? Vigiai sem cessar, orar sem cessar. Então, as pessoas dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Tem algumas doutrinas que pregam isso aí, uma vez salvo, sempre salvo. E aí eu comecei a olhar as atitudes dos discípulos de Jesus, conforme Paulo diz lá em Filipenses 2:12, ele fala que ele estava falando que deu graças a Deus quando ele estava presente pregando a palavra de Deus para o povo de Filipenses. E ele ficou mais contente ainda na ausência dele, porque o povo estava trabalhando, desenvolvendo a sua salvação.
E nós, irmãos, será que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação ao decorrer do nosso dia, na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos? Será que nós estamos desenvolvendo? Porque a porta da graça, ela foi aberta para cada um de nós. Nós fomos salvos pela graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Paulo diz lá em Romanos 5, versículo 20. Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Imagine, toda a terra destituída, estávamos todos destituídos, não tínhamos acesso ao Pai. Aí Deus, Ele ama este mundo, dá o seu Filho Jesus Cristo, derrama da tua graça, para que a graça de Deus abunde aonde havia um pecado imenso. E aí Paulo diz no livro de Romanos capítulo 6, versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Será que nós conseguimos olhar para as nossas vidas hoje, diante desta leitura? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais ainda? As pessoas, quando eu tenho falado com a juventude principalmente, não com as pessoas mais velhas que eu, elas são muito diferentes, bem mais diferentes do que eu. O temor dessas pessoas são um temor de fervor. Mas os jovens de hoje, né? E aí eu vejo muitas pessoas, a igreja de hoje, ela diz: olha, não é bem assim. Nós estamos vivendo o tempo da graça, irmão, não pode ser assim. Ah, pega mais leve, ô Saulão, pelo amor de Deus, você pega muito pesado, né? E aí, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, olhar para aquilo que está escrito, tínhamos lá os legalistas, né? Que eram os extremistas, tínhamos também os liberalistas. Aí Jesus, ele veio para quê? Para derramar a graça e ser o muro da separação. Não seja demasiadamente tão tolo, né? É o que Salomão está dizendo lá em Eclesiastes 7. Nem tão justo, porque se você for tolo, você vai morrer antes do tempo. E se você for tão justo, você pode se matar a ti mesmo. Então, nós, irmãos, precisamos deixar de ser tão legalista, mas também as pessoas estão sendo muitos liberalistas dentro da igreja. Igreja é um lugar que é chamado lugar de oração, lugar aonde os santos do Senhor, separados do Senhor, se reúnem para louvar, para adorar a Deus, para se fortalecer, para ter comunhão, para ter intimidade, para viver a palavra de Deus e para sairmos deste mundo e proclamarmos o evangelho das boas novas, que Cristo está voltando. Será que nós estamos esperando o Senhor voltar? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, 15, 2 Coríntios 5, diz lá, eu vou até abrir aqui para ver se é 2 Coríntios, é o 1 Coríntios 5, 14, diz que o amor de Cristo, ele nos constrange, é 2 Coríntios 5, 14 e 15, o amor de Cristo nos constrange de tal forma, porque se um morreu por todos, logo todos morremos. Então, se ele morreu por todos, todos nós morremos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas por aquele que morreu e ressuscitou por todos. Então nós estamos vivendo nesta terra para dar o testemunho de Jesus Cristo. Nós estamos brincando. Por que eu digo que estamos brincando? Será que nós estamos preparados quando chegar o dia escolhido por Deus? Diz a palavra que as cortinas desse céu, elas vão se abrir, os anjos virão num coral de anjos com a trombeta de uma só voz, e o Senhor virá com a vara de ferir nas tuas mãos. O Deus de amor virá para julgar a humanidade. Ele virá com a justiça dele. As pessoas têm a mania de fazer a separação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. As pessoas dizem que o Deus do Velho Testamento é um Deus mais severo, um Deus mais carrasco. Pelo contrário, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, o meio e o fim. Porque da mesma maneira que Deus, Ele foi justiça e foi misericórdia e foi amor lá no Velho Testamento, Ele também é o mesmo no Novo. Nós vemos lá o povo de Nínive. Todo mundo conhece a história de Jonas.
O povo de Nínive era um povo que cortava a cabeça do povo e fazia pilhas, né, para demonstrar a brutalidade deles. Pede para Jonas lá pregar para aquele povo arrependimento. E Jonas não queria, mas chegou um determinado momento que ele foi, e toda a cidade foi convertida. Olha que misericórdia de Deus. Talvez hoje nós sejamos carrascos, não ao ponto de matar ninguém, mas talvez nós matamos sonhos de muitas pessoas, matamos projetos das pessoas, ferimos pessoas com palavras. E Deus, Ele quer que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos nos converter. E Deus, Ele tem enviado os teus vasos, os teus profetas, os teus servos para falar aos nossos corações. Mas será que nós temos mudado? Mas também vemos Jesus no Novo Testamento, que as pessoas dizem que é um Deus do amor, é um Deus da graça, da misericórdia. Nós vemos o quê? No livro de Atos nós vemos que Ananias e Safira, eles mentiram a Deus, e ali no pé dos discípulos eles morreram. Mentiram, eles somente mentiram. Eles não mataram ninguém, eles não roubaram ninguém, eles mentiram, e ali eles morreram aos pés dos discípulos, porque mentiram não aos homens, mas ao Espírito de Deus. Será que nós estamos aqui nesta noite sendo verdadeiros com o Deus Todo-Poderoso que nós estamos buscando? Será que estamos sendo verdadeiros com aquele Cristo que nós viemos adorar, proclamar e exaltar? Irmãos, deixe as preocupações, deixe o cansaço, deixe tudo de lado. Você está na casa de Deus, na casa de oração. Você veio aqui para glorificar a Deus. O dia pode ser hoje, pode ser esta hora. Então temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia e a hora. Eu tenho procurado entender estas coisas, mas eu não consigo entender, porque a hora é de Deus, e na hora que Ele disser sim, volta, Jesus vai voltar. Talvez eu vou estar lá no domingo, 6 horas da manhã, acordo, agora eu vou brincar de bola com os meninos lá. Já pensou se eu estou lá no meio dos meninos, falando palavrão, dando mau testemunho, fazendo coisa errada, e Jesus volta, porque eu não estou pensando nele. E aí Ele fala: ó, você não, você fica aí, né? Porque vai ser dessa forma. 1 Coríntios 6, abra sua Bíblia aí, ó. Vamos dar uma analisada o que a palavra de Deus diz aqui, ó. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, a partir do versículo, vamos achar aqui, a partir do versículo 9, diz assim, ó: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, abusadores e homens do mesmo sexo, né? Os ladrões, os cobiçosos, os beberrões, os difamadores, extorquidores, não herdarão o reino de Deus. Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. Tenho lido a Bíblia, e às vezes eu tento, eu não sei qual foi a pessoa que falou, mas eu sei que existe essa pessoa que falou: quando nós lemos a Bíblia, não é nós que lemos ela, é ela que nos lê. Então ela sabe se eu sou um extorquidor, se eu sou um comilão, um beberrão. E aí Deus, Ele fala, Ele jamais Ele vai pedir para nós assim: seja poderoso, viu, pastor Marcos? Ou Ele vai chegar lá no Lucas ali, ó, falar: aí Lucas, seja um bem bonzinho, porque eu sou bonzinho. Deus não vai pedir isso, mas Ele pede uma coisa. Quando eu leio a Bíblia inteira, eu vejo que Deus, Ele só pede uma coisa ao seu povo: sede santo, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Separado, irmão, dessas coisas, da mentira, da bebedice, da fornicação, da prostituição, de tudo isso que nós temos assistido, irmãos. As pessoas querem ir para o céu,
mas não querem deixar muitas coisas das quais vão contra a palavra de Deus. Talvez você possa até falar, mas eu não me enquadro nestas coisas. Pense bem naquilo que você se enquadra, que vai contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, na hora que você não estiver pensando, Cristo vai voltar. Imagine se eu estou lá, vou numa festa, numa firma, e chego lá, não tem crente lá, mas eu tenho um costume, começo a virar o caneco. Jesus volta. Você acha que ele vai me levar? Eu estou lá, jovem hoje, né? Não só jovem, tem até pastor que às vezes faz isso aí, é o que nós vemos na mídia às vezes, homens de autoridades, né? Com essa tecnologia, diz lá que a lascívia, né? Devemos deixar toda a lascívia. Às vezes as pessoas estão sendo deixadas levar pela lascívia através da tecnologia. Estão vendo pornografia, prostituição, né? Envolvido com tudo isso. E aí você não vai estar pensando em Jesus voltar nessa hora. E ele vai voltar. Será que você vai? Será que nós vamos? Quando estas coisas estiverem acontecendo, não sou eu que estou falando isso para vocês, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É uma palavra, ninguém gosta de ouvir a palavra pregada que Jesus está voltando. Sabe por quê? Nós estamos tão desacreditados que Jesus vai voltar, que as pessoas não querem mais nem pregar que Jesus vai voltar. Mas os discípulos estavam tão preocupados para Jesus voltar logo, porque eles não sabiam como lidar, mas eles continuaram a desenvolver a sua salvação e a sua santificação. É por isso que Deus pede, sede santo porque eu sou santo. Então continue, igreja de bom sucesso, continue você que nos assiste a se santificar, a se separar das coisas do mundo. Mas a igreja, será que o pastor Marcelo, pastor Marco, precisa dizer para mim, ou eu preciso dizer para vocês, você está fornicando, viu, irmão? Você está um beberrão. Não, eles não precisam dizer isso para mim, nem para vocês. Sabe por quê? Se você tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo vai te convencer destas coisas, e você não vai praticar, não vai precisar ninguém falar estas coisas para você, porque a palavra de Deus ela já está no seu coração. Porque Deus escreveu essas coisas no seu coração. Então é por isso que nós precisamos nos separar das coisas do mundo, para que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nossas vidas. Tem um texto na Bíblia, eu não lembro onde está, mas está em Tiago, não lembro onde está. Está naquela parte lá que fala que a língua tem um poder de fogo. É Tiago 1 ou 2. Tiago ele fala assim: como nós pomos freios na boca dos cavalos, né, para dirigir todo o seu corpo. Aí eu tenho lido este versículo, eu falo: Senhor, coloque um freio nos meus lábios, para que eu possa falar só aquilo que o Senhor quer que eu fale, para que eu seja dirigido igual um cavalo, Senhor, a Deus, para que eu vá para a direção que o Senhor quer me guiar, para que eu ande aonde o Senhor quer que eu ande, para que eu esteja no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso, e muitas vezes nós não nos atentamos nestas coisas. Os discípulos estavam preocupados. Mateus capítulo 24 ainda, versículo 37 diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele virá. Ele virá. As pessoas casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, e veio o dilúvio. Será que não tem nada em comum com a vida que temos hoje? Para mim tem tudo em comum. Tudo em comum. Porque hoje eu já comi pra caramba. Já comi, bebi ali uma água, os meninos beberam refrigerante, falei com amigos, falamos de várias coisas, né? Hoje até muitas pessoas se casaram também, acredito eu. E Jesus voltou. Jesus voltou. Pode ser hoje, né? No caso lá foi o dilúvio que aconteceu. Então é momento de refletirmos, irmãos, se de fato estamos esperando, porque a única coisa que Deus nos prometeu foi a vida eterna, mas temos buscado tantas coisas nessa terra que temos deixado de pregar o Evangelho
que Cristo quer que nós venhamos pregar. Arrependam-se. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aqui em Mateus capítulo 25 diz o quê? Quando o Filho do Homem vier na sua glória com os santos anjos, então ele se assentará no trono da sua glória e adiante dele serão reunidas todas as nações da terra. E ele, como pastor, ele vai separar o bode das ovelhas. Vai colocar as ovelhas do seu lado direito e os bodes do lado esquerdo. E ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para que vocês possam receber e herdar o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Por que nós não chegamos lá ainda, irmãos? Talvez é porque Deus ele é tão misericordioso. Lamentações 2:23 diz assim: a causa de nós não sermos consumidos é devido às misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor ainda está se renovando, viu, Edmilson? Isso é bacana. Ela está se renovando. Então é o Senhor Jesus me dando oportunidade de eu me consertar, de eu me separar cada dia mais e mais. Porque quando fechar o ciclo de um povo que se separou para Deus, eu creio que Ele vai voltar para buscar os teus escolhidos, para que possamos herdar este reino ao qual já está preparado desde a fundação do mundo. Se é por isso que nós estamos servindo esse Jesus, irmãos, nós temos que vibrar, nós temos que lutar por aquilo que Ele está nos oferecendo. E não é fácil desenvolver uma salvação ou uma santificação, porque nós estamos no processo. 1 Pedro 3,9 ou é 2 Pedro 3, é 1 Pedro 3,9 diz o que? Ainda, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é 2 Pedro 3,9 diz: ainda que muitos tenham Deus por tardio, Ele não tarda, Ele é longânimo, querendo que todos venham se arrepender. Será que nós estamos arrependidos, irmãos? O dia pode ser hoje. A hora vai até o pôr do sol do outro dia. Ele pode voltar ainda hoje. As pessoas ficam esperando aí sinais. Os sinais já estão aí acontecendo, irmãos, porque é a hora do Pai. A hora não é do homem. Homens já tentaram adivinhar, não conseguiram. Então o que Deus quer? Que nós estejamos preparados. E se nós não estivermos preparados, irmãos, nós vamos ficar, não vamos herdar o reino de Deus. Não vamos herdar o reino de Deus e vamos ficar aí pasmados, assustados, mas vamos queimar aonde? No fogo do inferno. Já estou quase encerrando aqui. Mateus 25 aqui, deixa eu ver se é versículo 31, para nós aqui praticamente encerrar esta mensagem, né? Porque quando chegar o dia escolhido por Deus, Ele vai querer que nós estejamos preparados. Não é 25 não, é 26, deixa eu ver, 26, não vou lembrar, mas ele fala assim, ele fala que Ele está com a peneira, separando o joio do trigo, né? Quem já estudou aí lavoura, quem trabalha na lavoura, ela vai jogando aquela peneira para cima, para o lado, para baixo, né? Para que o joio saia da peneira e só fique o trigo. E aí, aquela pessoa que está trabalhando, ela vai jogando ali o trigo do lado, em um lugar. Para quê? Para que ele possa depois guardar no depósito. E é este paralelo que Jesus faz em relação à sua vinda. Eu sei que Jesus está passando a peneira na igreja. Na igreja dele ele está passando a peneira. Ele sabe quem é joio e quem é trigo. Mas o que é interessante, que ainda ele está dando a oportunidade, porque essa é uma metáfora espiritual. Porque se nós pegarmos na vida real, o joio não vai virar trigo. Mas na vida espiritual, nós temos a oportunidade de virarmos trigos ainda, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Então quem é você? Já se perguntou? Quem sou eu? Eu sou joio ou eu sou trigo? A peneira está aqui, ó, do Senhor, ó, para lá e para cá, ó, peneira, e jogando, ó, para lá e para cá. Quem somos nós? O joio ou o trigo?
Talvez você esteja dentro da igreja, irmãos, e você seja joio. Desculpe eu falar assim. Talvez você esteja dentro da igreja pensando que é trigo e não é trigo, porque você não tem se santificado, porque você não tem se separado, você não tem deixado até mesmo aquelas brincadeirinhas de duplo sentido. A tecnologia está aí para nos enganar, irmãos. Olha, eu não sei se essas mensagens que eu tenho pregado ultimamente é porque eu estou ficando mais velho, a gente vai ficando mais maduro, e Salomão diz que tudo é vaidade, né? O fim de tudo é vaidade, ele vai dizendo, já vivi de todas as coisas, mas vi que tudo é vaidade. Então, irmãos, não queira se envolver com as coisas do mundo, porque o que Deus tem preparado para você é muito melhor do que tudo isso que você tem visto. A Bíblia diz que aqueles que se inclinam para a carne se inclinam para a morte, mas aqueles que se inclinam para o Espírito se inclinam para a vida e paz. Então, que possamos fazer como Paulo instruiu ali Timóteo, capítulo 1, versículo 14. E Paulo nem andou com Jesus, mas ele foi discipulado por Jesus depois da sua morte e ressurreição lá na Arábia. Durante 3 anos e pouco ele foi discipulado por Jesus, pelo próprio Jesus. E aí ele diz para o teu servo Timóteo, e já tinha heresia naquela época, porque Paulo declarou para Timóteo: guarda o bom depósito do qual o Espírito de Deus habita em você. Então, igreja do Deus vivo, você é o depósito ao qual o Espírito Santo de Deus habita em você. E hoje o Senhor está declarando para você: guarde este bom depósito ao qual é você, a qual a vida eu te dei, eu te entreguei, eu dei o meu Filho Jesus Cristo para que você pudesse estar aqui hoje, e o meu Espírito habita em você. Então guarde este bom depósito, meus filhos e minhas filhas. É o que o Senhor tem falado para cada um de nós. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos, e se nós vacilarmos, o inimigo, ele vai roubar este depósito, a vida a qual o Senhor Jesus tem te dado, para que o Espírito de Deus habite nela. E se você vacilar, se você não vigiar, o inimigo vai roubar este depósito e vai encher de coisas ruins, e você vai se perder no caminho. E Deus, quando Ele voltar, se você não estiver no prumo, no caminho, não espere que você vai encontrar misericórdia, porque quando Ele vier, Ele vai vir com uma vara de ferir nas suas mãos. Amém? Estas são as palavras de hoje, tá bom? Nós vamos cantar um louvor. O pastor Marcos vai fazer o encerramento aí. Vamos deixar essa parte com ele hoje. Irmãos, que possamos estar atentos, né? Sei que talvez você tenha vindo para a igreja e falar: não, hoje eu vou ouvir uma palavra que Deus vai abrir uma porta de emprego, vai mudar o meu emprego, vai mudar a minha vida, vai derramar ricas bênçãos sobre a minha vida. Mas não existe bênção melhor que a vida eterna, irmãos. É por isso que o Senhor está falando para você: vigia, vigia, porque você não sabe a hora nem o dia, né? Então lembre-se muito bem do exemplo que Jesus deu do ladrão. Se você soubesse que o ladrão viesse hoje, você estaria na sua casa para que ela não fosse arrombada. Então guarda este bom depósito. Amém?